Oi, gente! Estamos de volta com mais um podcast. Eu, Tássia, hoje com uma convidada, falando sobre cansadas demais para produzir. Quem consome, consome algo, consome o produto do trabalho de alguém. E parece que todos nós viramos produtores de alguma coisa. Até onde esse produzir constante é o que intensamente nos consome, né? Ou, de fato, nós nos tornamos produtos. O consumo excessivo seria a nossa forma de fingir que não estamos completamente consumidos pela demanda constante de produtividade em todas as áreas da nossa vida? Mas será que sabemos mesmo viver sem produzir tanto o tempo inteiro? E na busca por reduzir a sobrecarga sobre nós, Bruna e eu decidimos que faríamos alguns pods sozinhas, cada uma com uma convidada, porque a gente teima em fazer as coisas respeitando nossos limites e possibilidades. Então, hoje, eu, Tássia, estou com Isaura Caroline, psicóloga, gestalterapeuta, pós-graduada em saúde coletiva e amiga de lutas, para aqui, cansadas, produzirmos, né? Cansadíssimas, produzirmos algo sobre o cansaço de produzir. Tá vendo só? Tantos paradoxos, contradições e pudera estarmos tão cansadas. E aí, Isaura, seja bem-vinda. E eu queria começar já te provocando, né, com uma frase, né, do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que fala: por falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie. E aí, como estamos? Como você está, Isaura? Nossa! Tá vendo? Ai, Tássia sendo Tássia. Ai, gente, muito massa estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Eu tô cansada nessa sexta-feira, mas eu pensei assim, nada mais justo do que falar sobre isso estando cansada, né? Sim. Porque, inclusive, romper com esse paradoxo de estar maravilhosamente feito, assim, com a make feita, com o dia feito skincare, né? Todo aquele repertório de produtos que nós mulheres temos que consumir para sermos respeitadas, para podermos falar. Então eu digo, não, eu acho que hoje é o dia importante para que a gente pudesse falar sobre isso mesmo. Sim. Sobre a provocação do Nietzsche, eu, assim, acredito... Nunca tinha ouvido a frase, mas acredito que ela seja muito louvável, assim. E eu torço para a barbárie. Porque, no meu entendimento, enquanto tu leu, assim, o que eu senti é que a barbárie seria, finalmente, a gente estar cansado e fazer alguma coisa nova com isso, sabe? É, assim, eu acredito Mas que eu não quando sei que ele... barbárie ele quis dizer, se era uma barbárie, assim, de causa. Não sei. Na verdade, acho que a ideia tem a ver com uma crítica, assim, da necessidade de um ato de contemplação, sabe? Um tédio criativo, algo que a gente saia do movimento permanente, né? Porque é como se a gente sempre produzindo, a gente acaba fazendo nada de relevante, sabe? É tanto que é nada. Uma ausência de sentido, de significado para as coisas, porque a gente está sempre fazendo, né? A gente não tem o tempo para parar e refletir, contemplar, né? Fazer algo brotar, fazer algo nascer com o tempo. É tudo muito rápido, muito rápido. Eu, pelo menos, sinto desse jeito. Eu tô aqui cansada. E quando pensei no podcast, sabe, assim, porque no Brutas a gente tem um tempo diferente. A gente tá no Instagram, tá no podcast, mas o nosso tempo tem uma vibe, assim, bem diferente do que manda o figurino. E quando eu pensei, Isaura, já tinha te convidado, só me veio isso. Cara, eu tô tão cansada pra produzir alguma coisa, então vai ser sobre isso. Cansadas demais pra produzir. E essa demanda constante de produtividade, né? Me diga, me fale o que é que tu pensa disso. Sim, sim. E assim, é no nível sem tamanho. Nossa, isso me faz pensar em tanta coisa. Isso me faz, assim, pensar em tantos aspectos que quando eu fui pensar nos pontos que eu queria trazer, né? Que a gente combinou que, enfim, faria uma conversa e que traríamos pontos também para a gente conversar. Nossa, preencheram duas folhas. Duas folhas. Mas eu acho que, sobretudo, eu não consigo enxergar essa demanda de produção sem olhar para o capitalismo. Eu consigo enxergar o consumo e o consumismo sem olhar para isso que é o capitalismo
e para o papel do nosso corpo nisso, né? Então, mesmo cansadas, assim, há uma demanda de produção e há uma demanda por estar fazendo algo, sobre ter opinião sobre tudo. Então, sobre opinar sobre tudo, sobre ter um texto sobre tudo, sobre estar em dias com a academia, sobre estar em dia com a rede social, familiar, os amigos, os namorados, os companheiros, sobre estar em dia com o trabalho. Então, assim, eu acho que o consumo, né, estar cansada, e eu pensei muito nessa questão da mulher, né? Nós duas como mulheres cansadas hoje, nessa sexta-feira, ser uma mulher num corpo cansado é ser alvo, assim, de demandas do capitalismo e demandas das nossas questões de gênero enquanto mulher. Porque, apesar disso, apesar de estar sempre ultra, mega e cansada, temos que ser, assim, temos que cuidar de alguém, temos que cuidar do outro, temos que fazer serviços domésticos, enfim. Então, tá sempre muito atrelado, sabe? Eu acho interessante tu trazer a questão de gênero, Isaura, porque tem uma coisa que eu coloquei aqui, né, pensando que reclamar do cansaço, ele tem às vezes ele aparece assim quase como um troféu, né? A gente se queixa, o corpo tá cansado, mas se queixa com uma certa assim, satisfação, né? Nossa, como eu tô cansado, porque aí eu fiz muita coisa, eu produzo muito, eu faço muito. E pra mulher, então, isso é mais ainda, né? Porque ela tem que mostrar que ela consegue fazer todas as coisas e mais um pouco, que é aquele lugar que ele qualifica como uma mulher empoderada e que produz e que faz as coisas acontecer. E eu acho que assim, o reconhecimento desse cansaço enquanto troféu também precisa ser questionado. Assim, por quê? Por que é um troféu? Aí tem a ver com o que tu colocou. Numa sociedade capitalista, é um troféu, né? Eu tô fazendo bastante, eu tô fazendo muito. Meu corpo tá indo até o limite do que ele pode, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Assim, eu vejo nos ambientes de trabalho como tem todos os lugares que eu já passei, como tem uma satisfação em dizer que eu trabalhei mais de não sei quantas horas seguidas, sabe? E ainda fui pra academia, fiz yoga e tenho os filhos lindos, banhados e dormindo às 8h30 da noite. Sabe? E é isso que é vendido, né? É isso que é postado no Instagram. Então, como imaginar uma vida fora do Instagram, uma vida assim real, né? E aí me lembra aquilo que a gente tinha conversado, inclusive, um pouquinho antes daqui, que é nós mulheres, assim, lógico, né? Cada corpo, assim, no seu lugar de fala e de privilégio, mas nós mulheres lutamos muito pela questão do trabalho, assim, pela questão de reconhecimento no trabalho. E esse reconhecimento, quando se vem, é muito ligado a uma exaustão, porque, assim, a Isaura não é cobrada só para ser psicóloga e terapeuta, mas para cumprir todas as outras coisas que ela tem que cumprir enquanto mulher. Então, assim, eu lembrei conversando com outra amiga terapeuta agora, me surgiu isso do nada, ela contando como o namorado dela, psicólogo, pode ir vestir uma calça, botar uma camisa e trabalhar. Mas, tipo, como ela se submete, aí como eu também me submeto a fazer uma maquiagem, a escolher um vestido que não seja curto, para que mostre minha calcinha. Então, assim, são detalhes que a gente também produz, assim, consumos que a gente também produz. É um gasto com cabelo, é um gasto com maquiagem, é um gasto com tudo isso que a gente penhora, inclusive para ser respeitada no ambiente de trabalho, né? Então, me lembrou isso agora. Sim, a gente tem que consumir muito para conseguir ser... A gente tem que consumir muito para ser permitida produzir nesses ambientes, né? Preciso consumir muita coisa para que o meu corpo esteja nesse padrão, para que eu possa ser permitida produzir. É chocante. E cansativo demais, porque tem o cansaço que está sobre a mulher, que é um cansaço mental, né? Porque está sobre elas outras responsabilidades invisíveis do cuidado, né? Do cuidado com os outros da casa, tá tudo sobre ela, né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim: eu tô indo no mercado, o que tá faltando? Aí eu olhei para ele e disse assim: para quem que tu acha que eu pergunto quando eu vou no mercado? E aí acho que caiu a ficha, né, da pessoa. Assim, eu digo, eu não tenho ninguém para perguntar, eu tenho que saber, eu tenho que ver, eu tenho que olhar. Então, tudo isso gera um cansaço a mais ainda sobre a mulher. Né? E tem ainda a obrigação da gente
de se firmar nesses locais, porque a gente quer isso, eu digo a gente, eu e você, e quem mais esteja talvez se reconhecendo nisso que a gente está falando, né? Eu quero isso, eu quero ser reconhecida no que eu faço, né? Através do que eu faço, pelo que eu faço, para além dos meus atributos domésticos, né? Que também são reais. Mas tem uma exigência maior para que eu consiga fazer isso, né? Assim, tem uma exigência muito maior. Eu queria só te botar uma outra provocaçãozinha aqui. Se não for para provocar, eu nem venho. Tem um texto que depois eu vou disponibilizar aí para o pessoal, que é da Eliane Brum. Ela está falando sobre isso, né? E aí ela coloca, não é? Nossa, eu estava pensando nesse texto agora. Maravilha. Então fala o que tu estava pensando, nem vou falar. Tu tá aqui, convidada, tu fala. Eu estava pensando no livro Meus Desacontecimentos. Deixa eu ler para ti o trecho que eu lembrei, vai que seja o mesmo. Se não for, bom que a gente cita a gata 2 vezes. Nada mais justo. E aí, isso me lembra o que tu falou bem no início sobre o corpo ser produto. E que corpo é esse que pode ser produto? Principalmente o corpo para a mulher. E me vem, quando tu falou também essa questão de, assim, de ficar orgulhosa ou orgulhoso por ter passado muito tempo no trabalho, me vem uma coisa cristã, sabe, Tássia? Me vem uma coisa bem do sacrilégio, do martírio, da punição. E aí eu fiquei pensando agora, assim, como o padrão Maria de Nazaré, por mais que a gente ache que está só ligado a movimentos de direita, pode estar ligado aos movimentos de esquerda, movimentos que a gente participa, que defende, como essa mulher forte, que trabalha, que é mãe, que faz o yoga e que faz tudo certo toda hora, e que está, inclusive, relaxada, tomando seu vinho, empoderada, nos sábados à noite. Então, assim, eu acho que é a Maria de Nazaré vestida com outra veste. Tudo isso são imagens de consumo, né? Justamente. Mas vai lá, leia o trecho. E aí, o trecho, né, que eu prometi. É na página 27 do livro Meus Desacontecimentos, da Eliane Brum. Ela fala assim: eu era rodeada por mulheres bondosas demais e tristes, muito tristes. No mundo onde eu nasci, ser mulher era suportar a vida. Chega a me arrepio. O fardo, a cruz, dia após dia. Essas eram as santas. As putas não me eram apresentadas. Eu não queria ser uma santa, muito menos uma Cristina. Minha tia Cristina levava a sério demais o fato de seu nome ser o feminino de Cristo. E eu também levei a sério o suficiente para decidir que ser uma Cristina não era nem meu gosto, nem meu destino, menos ainda rima ou solução. Então era esse trecho que eu queria trazer, sabe? Desse livro maravilhoso. Só assim, só jogar assim, e cada um que se vire agora com isso aí, que talvez se vira. Mas forte, né? Mas eu gostei dessa relação com essa coisa cristã, sabe? De penitência, porque quantas vezes a gente não ouve alguém dizendo assim, não, se eu ganhasse muito dinheiro, eu não ia parar de trabalhar, eu ia continuar. Gente, vamos lá, né? Assim, primeiro, como se fosse um demérito, né? Você querer ter uma vida um pouco mais tranquila, né? E uma coisa é você trabalhar e produzir aquilo que você gosta, porque você gosta, quando você quer, e outra coisa é você ter que fazer algumas coisas. Mas eu fico me questionando, assim, Isaura, que já que a gente está num momento de pandemia e o home office, que não tem nada de home office, né? O trabalho que atravessou todas as fronteiras e se ainda existia alguma fronteira entre vida pessoal e trabalho, ela deixou de existir nesse momento de maneira radical. Mas, além disso, além da gente estar vivendo tudo isso, e aí para as mulheres, e no meu caso, mulheres que são mães, que também tiveram que lidar com ajustes na rotina muito difíceis, além de tudo isso já ser difícil, a gente começou um movimento de produtividade ainda maior também nas redes, né? Parece que para além de tudo que já estava ruim, de repente todo mundo descobriu que a gente tinha que produzir muitos textos, que a gente tinha que fazer muita live, que a gente tinha que de repente mostrar todo o estilo de vida saudável que uma pessoa pode construir com esse tempo que você tem em casa, com esse ócio que não chegou, não bateu na minha porta, tá aberta todo dia, não chega. E
enfim, eu fico me perguntando, por isso que eu coloquei assim, do que a gente também, como a gente se coloca também nesse lugar, né? Eu acho que a lógica capitalista, ela é cruel nesse sentido, né? De esmagar e de fazer uso dos corpos até o limite. Além disso, a gente se submete a coisas que a gente não precisava também. A gente não precisava, né? Eu não preciso postar todo dia, eu não preciso me desgastar todos os dias fazendo aquilo, mas de repente a gente quer fazer isso. Por quê? Pra quê? Não é. Eu fico perguntando, foi as primeiras coisas que eu coloquei aqui nos pontos, sabe? No caderno, tá? Assim, produzir o quê? Produzir para quem? E o que se ganha com isso? Né? Porque eu acho que chegou no nível que a gente esqueceu, assim, o que é nosso desejo e o que a gente faz para atrair o público. Comentários, curtidas e lacração. E chegou no momento para mim que eu me senti assim esgotadíssima. Assim, eu pensei, não tenho mais condições. E assim, porque meu lugar de fala, inclusive, é o lugar de fala de uma mulher que não é mãe. E aí eu fico imaginando, assim, para mim o tédio não chegou. Eu acho que para muitas mulheres, mesmo assim que não sejam mães, que cuidam das questões da casa, das questões domésticas, o tédio nunca chegou. E aí é complicado quando esses textos são colocados, assim, porque eu vejo que, assim, tem até um texto da Ardot Laval sobre neoliberalismo, que eu acho que se encaixa nisso que a gente está conversando, passando da foto depois, sobre uma competição dupla. Então, assim, é uma competição com os outros, então, assim, com nós mulheres, entre nós, assim, de quem está fazendo. E aí uma competição também, assim, intelectual. Quem está sendo mais feminista, quem não está sendo tão feminista assim, e está sendo, de alguma maneira, traindo o movimento, né? Perfeito, e também competição conosco mesmo. Assim, entra no nível, chegou no que beira a burrice. Por quê? Fica competindo quem é mais feminista, quem consegue postar o texto mais assim, lacração, mais comprometido, e quando a gente vê, nossa, fulana era minha aliada, não era fulana que estava comigo nas trincheiras, né? Então, sabe, qual o sentido? Isaura, só tu falando eu já fiquei cansada. Justo. Eu tirei o óculos, porque eu fiquei enfadadíssima. Sim, eu vi tu passando a mão no rosto, assim. Só tu falando isso, eu fiquei cansada, entendeu? E eu consigo ver. É isso, é muito cansativo, sabe? Porque tem uma competição. Já tem a competição natural, que todo esse sistema. E a gente parece que. Nossa, deixa eu deixar um pouquinho pior. Saiu a nova discussão. Quem é que vai postar mais rápido sobre isso? Quem é que vai dizer a coisa mais interessante sobre isso? Ai, Jesus, que cansaço. Continua o que tu estava falando sobre a pessoa que estava ali junto na trincheira e cadê essa pessoa, porque isso me fez umas provocações aqui. Pois é, eu acho que não há nada demais sobre provocar e discutir com a parceira, e quando eu falo parceira, é porque a gente, inclusive, essa destruição do amor que é só com outro boy, né? Sobre provocar, olha, gata, assim, não gostei dessa tua posição, disso que tu fizeste, a gente vamos rever essa parada aqui, esse teu posicionamento sobre tal assunto. Mas e entra no que a gente estava vendo assim um tempo mais fervorosamente sobre cancelamento. Eu acho que hoje em dia existem dois assim, produtos, assim, dois corpos vendidos. O da Maria de Nazaré e o da mulher feminista moderada, vamos colocar assim, o da Frida Kahlo. Perfeito. Então, assim, estar entre esses dois polos é cruel, assim. E aí, se eu não estou no padrão Frida Kahlo, se eu não concordo com o feminismo da outra gata, há um processo de cancelamento, há um processo, assim, desse corpo ser julgado como um produto, e é muita hipocrisia da nossa parte colocar que apenas pessoas conservadoras fazem esse processo de julgamento. Porque não é. Lógico que não. Aí você chegou, tu estás falando exatamente a provocação do início lá de Nietzsche. Por falta de repouso, caminhamos para a barbárie. Essa barbárie que ele está falando. Porque a gente não pensa mais sobre o que acontece, né? Quando você diz assim, gata, vamos conversar aqui que eu não concordei com isso, vamos parar um tempo nós duas aqui e vamos refletir um pouquinho sobre isso, discutir. Isso demanda tempo, sabe? Eu não ouvi Isaura e de repente, uau, um texto maravilhoso para eu criticar Isaura e ter uma lacração maravilhosa agora sobre esse acontecimento. Para um pouquinho, respira no que aconteceu.
vive aquele momento, né? Para que algo que nasça dali tenha algum sentido, porque é tudo tão rápido que as coisas estão nascendo vazias, sabe? Eu falei isso já num outro. E aí é o momento, é o que eu penso, assim, a gente produz para quem? Para quê? Qual o sentido disso, né? E aí da Eliane Brum, que eu ia trazer, na verdade é um texto que ela fez aqui tá no portal Raízes, eu vou disponibilizar o link, né? E ela cita um pouco do livro da Sociedade do Cansaço, né? Algumas coisas, e ela coloca aqui, olha, achei fantástico. Frente à vida desnuda, aponta Han, reagimos com hiperatividade, com a histeria do trabalho e da produção. A agudização hiperativa da atividade faz com que essa se converta numa hiperpassividade. Aderimos a todo e qualquer impulso e estímulo. Em vez da liberdade, novas coerções. Só por meio da negatividade do parar interiormente, o sujeito de ação pode dimensionar todo o espaço da contingência que escapa a uma mera atividade. Vivemos, diz ele, num mundo muito pobre de interrupções, pobre de entremeios e tempos intermédios. Achei genial. Sensacional. E olha o que ela complementa aqui. Ela ainda diz assim: o que parece movimento pode ser apenas adesão e paralisia. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, na verdade, só tem um tempo, um acontecimento. Tudo é acontecimento. Então, ela diz assim, se tudo é acontecimento, de fato, nada acontece. Se o tempo todo tudo está acontecendo, de fato, nada está acontecendo. Porque uma música do Jorge Drexler, amo, que é 12 segundos de oscuridade, em espanhol. E ele diz que a gente só sabe que o farol está ali porque tem 12 segundos de escuridão, né? É a escuridão que mostra que tem luz. É aquele tempinho do escuridão que mostra a luz. E é isso. Se não tem o tempo que para, como é que eu sei que tem um tempo que eu produzo? Ou se tudo é um nada constante? Me lembrei de um texto que eu vi sobre música também, né? A música só existe porque tem pausa. Se fosse uma coisa só, não existia a melodia. Uhum. Isso é muito forte, porque, assim, me lembra do que a gente estava conversando sobre o tempo também, como esse tempo está sendo rápido, então não está tendo pausa. Não é literalmente não estar tendo pausa. Assim, eu fico me perguntando quanto tempo a gente aguenta, quanto tempo eu aguento pausar apenas quando vou dormir. Uhum. Uhum. Assim, qual o limite do corpo? Eu acho que a gente entra também numa discussão ética de qual o limite do corpo. E a pergunta assim, você pausa para dormir, Isaura, ou você apaga? Te pergunto para ti mesmo. Eu acho que a gente não para dormir, né? Para fazer algo assim, acabou a energia e desligou. É um celular literalmente sem bateria. Sim. Então, acho que o texto que tu colocou da introdução foi muito genial, tu e Bruna, porque, assim, a gente usa desse corpo como produto também. E é outra hipocrisia, assim, de nós pesquisadoras, de nós mulheres, de nós, assim, enquanto coletivo, achar que apenas o capitalismo é que está lucrando com tudo isso, que a gente não tem implicação nenhuma, que somos meramente passivos a tudo isso, mas a gente está lucrando, assim, a gente usa dele como produto, né? Parece que a gente nem habita, assim, é um mero instrumento, uma mera máquina que a gente vai lá, aí bota uma roupinha, aí faz alguma coisinha, aí come, aí descansa, mas assim, não é um descanso para descansar, não. É um descanso para recarregar a bateria, para no outro dia conseguir fazer tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E às vezes parece que é um loop, assim. E tudo é produto, né, Isaura? Eu não sei se tu tem essa experiência, mas muitas vezes eu tô no meu raros momentos de descanso, de fato, que eu não apaguei, eu resolvi descansar, ou acontecendo alguma coisa muito legal, e imediatamente vem a coisa assim, como que isso pode virar algo que eu mostro para a pessoa? E como que eu posso mostrar isso para as pessoas? Como que eu posso falar para as pessoas sobre essa reflexão que eu acabei de ter? Como que eu posso... Né? E aí, de repente, aquele momento que você estava vivendo, ele virou uma demanda de produzir algo para alguém, né? Quem é que está me pedindo isso? Porque antes a gente tinha... Antes não, a gente ainda tem, né? Tem os patrões, tem os chefes. E aí agora tem esse chefe dentro da gente, a gente mesmo, né? Se demandando o tempo inteiro algo para virar porção para uma outra pessoa. E se a gente parar para pensar bem, tem um narcisismo gigantesco aí, né? Por que eu imagino que isso que eu acabei de viver, alguém está interessado em saber, né? Alguém está muito interessado nessa minha opinião, que, sei lá, eu acho que a gente está achando muita coisa
e estamos nos destruindo nos com destruindo. Isso, né? Porque debaixo de toda a maquiagem, de toda a roupa, assim, feita cuidadosamente, tem um corpo mega cansado, assim, que adoece de diversas maneiras, assim, não só, né, nessa dicotomia mente e corpo, vendo isso como uma coisa só, o corpo com a gastrite, a dor de cabeça, a enxaqueca, a dor na coluna, então, assim, é um processo de deterioração, assim. O Byung-Chul Han coloca Soldado do Cansaço, que tu citou pela Liane Brum, sobre isso, que é a gente ser prisioneiro, mas também carcereiro. Prisioneiro e carcereiro da própria cela. E aí a coisa, assim, gestalt que nos atravessa, assim, é difícil pensar em outro modo de existência, porque se tornou parte da gente. E eu fico me perguntando, é até uma discussão que, olha, mais uma vez eu tentando fazer disso uma pesquisa, tentando fazer disso uma coisa que seja mostrada. Até que ponto a gente, assim, a questão é o lucro, especulação financeira, ou a questão é a gente querer amor e poder. Porque, assim, parece que essa discussão por um pedaço de papel sujo, por as papéis que a gente vai lá e faz escambo, assim, troca as coisas, me parece que não é isso, sabe? Não, não é isso. Eu tive vou fazer uma exposição aqui desnecessária, mas necessária sobre mim mesma, que foi assim, uma sessão inteira de análise sobre isso, meu bem. Só sobre a palavra apreço, só com essa palavrinha apreço, né? Eu falava sobre algumas questões e como a gente faz algumas coisas pelo apreço das pessoas. E aí eu podia ter usado qualquer palavra, né? Mas eu usei apreço. E apreço é uma negação também, né, de valor, né? Apreço e não apreço, ou então há um preço por buscar o apreço do outro, há um preço e há um preço alto por isso. E eu acho que, como tu fez aí puxar um pouquinho para a gente a responsabilidade, um olhar mais clínico desse processo, assim, do que eu quero com isso também, né? Não ficar nessa queixa eterna de que, ai, nossa, como eu tô cansada, mas qual é a minha parte nesse cansaço que eu produzo em mim, né? De que eu estou cansada de fato? Porque às vezes é uma coisa difusa, né? Eu estou muito cansada, tá? Você tá cansado de quê? Porque você não tá cansado de tudo. Deve ter alguma coisa que você ainda quer, né? Então você tá cansado de quê? E dessa coisa que você está cansado, é possível não fazer essa coisa o tempo todo, né? É possível pensar sobre isso que eu decido fazer, o que eu quero com isso. Achei interessante isso, eu falei, poder e amor, né? Esse apreço que cobra um preço alto depois, né? Muito alto, é uma demanda assim absurda. E eu queria te falar de um outro texto aqui também. Um monte de site, gente, nada artigos científicos, é site mesmo. Vou tacar link para vocês que eu tô cansada e aí vocês procuram. Mas é de um livro que eu vou atrás dele, né? Ele tá falando desse livro que ainda não tem em português. É a história, Exaustão, uma história. E aí a autora fala um pouco da história da exaustão. E que na Idade Média era chamada de assídia e era considerado um pecado. No século XIX, né, ganhou o nome de neurastenia e Oscar Wilde, Franz Kafka, Virginia Woolf, todos foram diagnosticados com esse problema, né? E aí eu fiquei pensando assim, como que isso ainda tem um resquício sobre nós, que é o cansaço, né, o limite do corpo como um pecado ou como uma doença. Ter limites é uma fraqueza. E até que ponto o que eu faço, eu quero fazer, ou o que eu faço, eu quero vender. Justamente. Eu acho que o protagonista da discussão é esse. Esse é o polo central. E aí, quando tô falando sobre isso, eu lembrei de como é a minha cultura familiar. Como assim a cultura familiar? Porque, assim, as mulheres da minha família são muito acostumadas a não parar. E aí, qualquer minuto por exemplo, você passa o dia trabalhando, e aí a avó chega mesmo na hora que você está deitada, descansando 10 minutos. Ai, gente. Nossa, já está relaxando. Não tá E a culpa? A culpa já vem. Eita, pegou. Porque, assim, tem uma cultura também, eu acho que familiar, da mulher brasileira, e falando assim do meu contexto da mulher nordestina, que é acordar às 5 da manhã,
para limpar a casa, fazer o café da manhã, cuidar das coisas assim de limpeza e de cuidar dos parentes e familiares, trabalhar, chegar em casa e aí começar esse processo todo de novo, agora em relação à janta. Então, assim, não basta só trabalhar fora e trabalhar em casa, é trabalhar cedo e é não descansar. Porque qualquer descanso, assim, é visto como preguiça, assim. Mulher de verdade não descansa, mulher de verdade, assim, está servindo, eu acho que está servindo, a gente pode parar por aí. E, assim, eu acho que todos estão servindo, assim, independente do gênero. Sim. E a população está sendo, né? A população está sendo governada e se governando para conseguir alcançar os ideais. Mas eu acho que nós, mulheres, ocupamos um outro lugar. Outro patamar, como sempre. Mulheres negras e mulheres trans também em lugares ainda mais intensificados. Quando a gente fica brigando entre a gente, o negócio só fica pior. Pior, sim. Mas isso que tu falou aí da história da tua família, meu bem, bate aqui, é igual, né? A gente tem até uma brincadeira com a minha mãe, sempre trabalhou muito, se fez muita coisa, e ela dá conta de tudo e mais um pouco. É aquela coisa assim, eu nunca vou chegar nesse nível aí. E a gente brincava que às vezes até de férias, se a gente estivesse assim, sei lá, no mar, em algum lugar, ela dizia, olha, aqui é bom pra fazer essa atividade física, que é bom. Aí eu ficava brincando, não pode parar. E eu sempre debochei dela com isso, né? Lá vem, não pode parar. E me ferrei, porque eu sou o não pode parar hoje, entendeu? Não pode parar. Sempre tem alguma coisa. E eu reconheço que para mim é difícil exercitar a pausa, né? Porque quando você tem um tempo, tá faltando, o que tá faltando eu fazer? Sempre tem alguma coisa para fazer, né? Então, assim como eu decido que vou fazer algo, eu preciso decidir que vou parar de fazer algo. Eu preciso decidir, porque se eu não decidir, não tem um outro que vai vir decidir por mim, porque o outro tá sempre me demandando coisa. Pelo contrário, ele tá sempre demandando, sempre pede. E tu falando disso de estar deitado e a avó chegar, eu vi disso aqui que eu tô vendo da história da exaustão, né? Parece que continua sendo pecado estar cansado. Mente vazia, né? E aí eu fico pensando nesse outro lugar, agora um lugar que é de muita mais vulnerabilidade, sabe, Tássia? Porque a gente começou falando do lugar da intelectual que produzia textos no Instagram, e como cansa essa demanda por falar sobre tudo, né? Como o caso da menina que foi apagar a vela do aniversário da outra. Sim. Ai, gente, eu só ri. Eu só lembrei de mim que eu seria aquela, ou a que assopra ou a que bate, eu sou aquelas duas. Eu só achei engraçado e de repente eu vi que tinha que fazer toda uma Eu só lembrei assim, da minha relação com minha irmã, né? Que a gente vivia se engalfinhando, era cabelo pra lá, cabelo pra cá. Aí eu fiquei, vou fazer um texto. Eu fiquei nessa, vou fazer um texto. Eu digo, o quê? Eu contei, eu tinha visto 8 textos no mesmo dia sobre isso. Pra quê? Pra quê? Vou ficar só com isso que já tem mesmo, tá ótimo. Então, assim, tem esse lugar, assim, e eu acho que é isso. A gente lutou tanto para conseguir ser lida, para conseguir pesquisar, que talvez a gente esteja se cobrando no nível de perfeição, no nível de adoecimento, assim, no nível que nem tá fazendo mais pelo desejo, assim, de fato, querer simplesmente fazer. Eu acho que a parada é essa, sabe? E é isso que eu vejo no Brutas, assim. Fazer algo porque eu quero fazer. Lógico, né? A gente não pode negar que tem o lance do reconhecimento, porque vivemos em uma sociedade. Mas, assim, quero fazer porque quero fazer, e aí o que vier depois com isso a gente lida. Sim, é lógico que tem um desejo, assim, do reconhecimento, de poder falar algo, de construir algumas coisas, mas sempre foi uma discussão nossa, assim, vamos fazer no tempo que é possível, sem que isso seja uma demanda absurda. Ai, acho importante. E aí eu tava falando assim, a gente foi do lugar da intelectual, mas eu me lembrei agora, tu falando sobre essa questão do não pode parar, e da história da exaustão, de como isso é muito pesado para as mulheres em situação de rua. Porque se a gente para, nós que temos uma casinha, nós que temos aqui formatos de residência, um certo, entre muitas aspas, respeito, paradas, já somos tão assim, nos sentimos tão culpadas e somos tão assediadas pelos outros e por nós mesmos, assim. A mulher está em situação de medicância pedindo, assim, né,
sendo chamada de vagabunda por quem passa, sendo estuprada por juntos, é uma outra história. E é um outro corpo que vira produto, né? Então, assim, para mim, é sem escapatória. Para onde a gente for, no trabalho, em casa, no casamento, na rua, na festa, na praia, na igreja, esse corpo vai continuar sendo um produto, né? Sim, sim, mas por isso que eu acho que a gente tem que. Aí eu vou ficar sempre voltando pela bendita frase, por falta de repouso, né? Chegamos na barbárie. A gente precisa, em algum momento, parar e pensar o que estamos fazendo, para que estamos fazendo, por que estamos fazendo, porque tu falaste aí de discussões desnecessárias, vazias, e aí a gente traz, aí tu trouxe agora a questão de mulheres em situação de rua, e às vezes a gente gasta tanto tempo, tanta energia com coisas que têm um resultado tão pequeno ou nenhum resultado, porque talvez o interesse não seja ter resultado. O interesse seja por nós e para nós. É uma coisa bem autocentrada, assim, é por mim e para mim. Enfim, é cansativo, viu, amiga? Tô cansada. Aí eu queria te perguntar, já que a gente tá falando disso, vamos chegar para os nossos momentos quadros. Eu fico bruta com isso. Nessa discussão toda que a gente está falando aqui, conversando, né? Porque, assim, para mim, estamos aqui há 45 minutos falando e tô de boa, porque para mim tá leve, assim, sabe? O cansaço tá de boa. Mas o que te deixa bruta nessa discussão, no momento? Nossa, velho. Te tira do sério. Vender o tempo. Vender o tempo? Vender o corpo, vender o espaço. Eu acho que tem uma música do Belchior, assim, enquanto houver tempo, espaço, corpo e algum modo de dizer não, eu canto. Só que quando a gente vende, porque é tudo que a gente tem, assim, a gente só tem essas 3 instâncias, corpo, tempo e espaço. Então, o que sobra? Né? Eu acho que talvez sobrem alguns nãos, assim. Eu fico puta com a nossa venda, a nossa própria venda do tempo, do corpo e do espaço. Porque não nos sobra muita coisa se a gente vende tudo isso. Sim. Então a gente precisa saber até onde quer vender, né? Sim. Até onde quer vender. Quem quer vender? Para quem quer vender? Por que quer vender? Por quanto quer vender? Isso, né? Nos trabalhos desvalorizados que a gente faz, né? O número de pesquisas com homens na quarentena, não sei se tu viu, tá? Se aumentou enormemente. Sim. Eles estão produzindo artigos científicos como se não houvesse amanhã, lógico, né? Sim. Devem estar sendo cuidados, assim, praticamente banhados e com comida na boca por mulheres que estão ali fazendo os seus papéis. Sim, eu vou até ver aqui um dado que a gente colocou no Brutas ainda há pouco, né? A Bruna colocou aqui, né? Mostrando que o esforço não remunerado de mulheres no Brasil representa 11% do PIB, né? Isso é mais do que o dobro do que todo o setor agropecuário produz. Então, todo o trabalho doméstico não remunerado sustenta uma vida que é essencial para a economia, né? Então, assim, o trabalho de cuidado não pago feito por mulheres representa uma economia 24 vezes maior do que a do Vale do Silício. Então, a gente colocou alguns desses dados lá para mostrar, assim, o tamanho da dimensão disso. E o que me deixa bruta tem a ver com isso que eu acabei de falar. O que me deixa bruta é... até o exemplo que eu dei, né, que eu falei assim, para quem que eu pergunto quando eu vou fazer compra, né? Isso me deixa muito bruta. Esse trabalho invisível da mulher, esse cansaço que fica sobre nós e essa premissa, né, essa prerrogativa, tá me faltando a palavra, não é nenhuma dessas duas, mas essa ideia de... Eu acho que talvez seja sobre responsabilidade. Total responsabilidade, que também me deixa puta. Por que eu tenho que ser responsável, não só pela feira, mas assim, por ser uma boa namorada, por estar sempre arrumada, por ter que estar preocupada com a decoração da cozinha, com a louça da pia. Mas assim, sabe, Zara, sabe o que me deixa bruta? É assim, eu não tenho a prerrogativa de ter ninguém me dizendo assim, tá, se eu tô precisando da tua ajuda, que você faça isso, isso e isso. E eu vou lá e só faço. Isso é um cansaço de fazer. Mas tem um cansaço sobre a mulher que são as pendências. Enquanto eu tô aqui,
Eu tenho que saber se tem na geladeira as frutas que o meu filho come, o que tá faltando, o que tá no seu... E aí é a mulher, e aí mulheres casadas sabem disso, é a mulher normalmente que vai lá, aí o marido que é super participativo, sabe aquele cara que todo mundo fica ali batendo palmo, uau, que macho desconstruído, que faz tudo, ele faz tudo que a mulher disse para ele ir lá fazer, né? Ele não cansou antes pensando sobre as pendências, porque não é a responsabilidade dele pensar isso, né? Mas se você me pedir, é só dizer o que você precisa que eu faço, que eu lhe ajudo. Entende? Mas é um cansaço dobrado, porque tem hora que me dá preguiça de pedir. Viver a relação por 2, por 3, por 4, no caso de quem tem filho. Sim. E aí eu lembrei de um filme que tu e Bruno indicaram, O Estagiário. Sim. Nossa, que filme! Assim, teve um momento que eu chorei, mas o filme nem era de drama. Assim. Eu chorei também. E aí eu fiquei assim pensando numa cena que eles estão no bar, com isso que tu falou, né? Os 2 protagonistas. Eu sou péssima com o nome de personagens. Também não lembro. Os 2 protagonistas, e aí ela critica as roupas dos caras que estão lá no bar com eles, assim. Que os homens nunca cresceram, assim. A gente sempre teve que crescer mais rápido. E aí fica muito complicado ocupar o lugar de mãe dessa galera. Poxa. Até do macho que se diz desconstruído. Sim. É só um macho que fica Belchior e veste umas roupas praianas. No máximo. É exatamente. Isaura, eu queria fazer assim, tem um momento de dicas, né? Dicas brutas. E aí eu vou deixar tu dar uma dica aí pro pessoal, 1, 2, 3, quantas tu quiseres. Ou nenhuma também, se não quiser, assim, já dei minhas dicas, vocês que lutem para ouvir o podcast todinho também, tu fica à vontade. Mas dica de alguma coisa que tu acha que seja interessante para esse momento. E eu tenho minha dica aqui, inclusive é um livro infantil. Eu quero ler a historinha para ti agora, porque tu vai ver como é sensacional esse livro. Mas vai lá, diz qual é a tua dica. Nossa, eu tenho tanta coisa para indicar, né? A do consumismo. Hashtag eu consumo. Mas eu acho que a principal referência para mim é o livro do qual li, Os Meus Desacontecimentos, da Eliane Brum. Eu acho que nós precisamos nos escutar. Escutar o cansaço da outra mulher, escutar o nosso próprio cansaço da mulher que vive em nós, porque, pasmem, estamos em um corpo, né? E a gente é esse corpo. Eu acredito que esse corpinho não é só um instrumento que eu estou utilizando para ganhar dinheiro, para ganhar reconhecimento. Então, assim, eu acho que falta que a gente, inclusive, abdique do troféu. E abdique do troféu da gata que a gente admira. Porque, inclusive, foi uma conversa que tive uma vez contigo, Natácia, sobre, assim, te admirar e admirar outras mulheres e achar esse lance que vocês já conversaram sobre fada sensata, assim. Não existe, galera. Isso é tudo fantasia nossa. Tá todo mundo lascado mesmo. Tá todo mundo cansado. Assim, é tudo personagem. É tudo que a gente mostra no Instagram para que a gente finja que nossa vida não está indo água abaixo, para a gente ter um pouquinho de conforto. Parece que a gente entrou no mundo da ilusão, assim, numa caverna de Platão mesmo, que sair de lá é assustador pra cacete. Mas eu acho que sair de lá com outras mulheres e sair de lá vendo o que é possível fazer, o que a gente deseja, o que é que eu desejo? Eu coloquei aqui, será que eu desejo trabalhar 24 horas por dia? Será que é isso que eu quero? Né? Será que essa exaustão não existia antes da pandemia? Porque tá todo mundo doido para acabar, né? Todo mundo doido para aqui, entre muitas aspas, né? Porque em alguns momentos eu não estou, assim, né? Com vontade toda. Mas, assim, e aí a gente vai ter outras demandas, né? Vamos ter que sair de casa. Vai se acumular, porque agora nós temos um padrão de vida muito ligado à virtualidade. Os cursos, os podcasts, os textos, tudo. O trabalho. Não tem. Então, o seu chefe, gata, vai continuar lhe cobrando agora também virtual, viu? Não vai mudar como era antes, não. E aí vai se acumular. Então, assim, sim, em que medida o que a gente está vivendo é o que a gente realmente suporta? Por quanto tempo a gente suporta viver nisso, né?
Eu acho que o burnout está aí. Então, haveriam várias coisas que eu teria para indicar, mas eu acho que ler a Eliane Brum, não só esse livro, mas os outros que ela tem. A Menina Quebrada é outro livro maravilhoso. Faz com que a gente olhe, não só assim para uma coisa romântica, da mulher empoderada, mas da mulher que sofre, da mulher que quer reconhecimento, da mulher no plural. Assim, eu acho que precisamos enxergar para nós mulheres cansadas, porque acho difícil uma mulher não estar cansada, no plural, assim, no comum. Sim, eu gostei muito do que tu falou, abdicar do troféu. Gostei muito disso, assim, ficou para mim. Abdicar do troféu, nosso troféu, e parar de dar troféu para as mulheres, principalmente, só quando elas mostram isso, que a gente queria ser e não consegue, e acredita que a outra está conseguindo. Não tá também, sabe? Entregar o troféu quando a pessoa não foi isso tudo que a gente não conseguia. Não seria lindo um troféu, porque tá dormir hoje à tarde. Pega troféu. E assim, a minha indicação, esse livrinho aqui chegou para Gabriel, né? Esse livro chegou, ele sempre, quando chega um livro novo, tem que ler sempre ele toda noite. E esse livro, o nome dele chama O Coelho Escutou. E li despretensiosamente para ele, sem saber o que me aguardava. E a historinha do Coelho Escutou né? Um dia Vitor decidiu construir algo, uma coisa nova, alguma coisa especial. E aí ele mostra Vitor construindo, né? Ele construiu alguma coisa incrível, ele estava muito orgulhoso. E aí mostra uma imagem com um castelinho, com blocos de montar, enorme. Mas então, do nada, e aí tem a ilustração de corvos destruindo tudo, né? Uma coisa bem aleatória. Tudo desabou. Do nada, tudo que Vitor construiu desabou. A galinha foi a primeira a ficar sabendo. É assim, bem aleatório, tá? É como a vida. E é como a vida. E a galinha chega lá e ela chega agitada daquele jeito. Que pena, sinto muito por isso ter acontecido. Vamos falar sobre isso. Vamos falar. Mas Vitor não estava com vontade de falar. Então a galinha foi embora. É da vida que ela tá com uma cara zangada aqui. Então veio o urso para resolver essa situação. E disse, que horrível, você deve estar muito bravo, vamos gritar. E Vitor não queria gritar. E o urso foi embora com raiva também. E aí chegou um elefante, acho que esse elefante é coach, porque ele sabia exatamente o que fazer nessa situação. E ele disse, eu posso consertar isso, nós vamos ter que lembrar como as coisas eram exatamente, mas Vitor não lembrava e o elefante foi embora, chateado também. E aí vem uma série de animais, né? Vem a hiena, que diz que é pra rir disso, vem o avestruz, que diz pra ele se esconder e fingir que nada aconteceu, vem o canguru e diz que é pra jogar tudo fora, vem a cobra e diz pra ele brigar com as pessoas. E todos pediram para Vitor fazer alguma coisa e ele não queria fazer nada. E foi todo mundo embora e ele ficou sozinho de novo. E aí, Vitor nem percebeu, mas chegou um coelho. E esse coelho foi chegando cada vez mais perto. Vitor sentiu a presença do coelho e eles ficaram ali em silêncio. E ele pediu para ele ficar com ele. O coelho escutou. E ficou ali com ele e escutou. E Vitor falou e o coelho escutou. Vitor gritou e o coelho escutou. Vitor lembrou e o coelho escutou. Vitor riu e o coelho escutou. O coelho escutou os planos de Vitor para se esconder, para jogar tudo fora, para brigar com alguém. Por tudo isso, o coelho não foi embora. E quando chegou a hora, o coelho escutou os planos de Vitor de construir tudo novamente. Mal posso esperar, disse o menino, vai ser incrível. E aí aparece o plano dele todo de renovar. Eu achei lindo demais. Lindo, porque a história é do que, assim, a vida, né? A gente constrói e tudo se desmonta. E parece que no ritmo de produtividade é isso, são os animais que vão chegando, né? Todo mundo tem que dizer alguma coisa, tem que resolver. Então, Isaura tá triste, eu preciso dizer para ela como fazer. Chora, grita, fala, esquece, corre, faz isso, faz aquilo. Tem um monte de demanda de fazer. O coelho chegou e não fez nada. É isso, assim, foi o silêncio, né? O repouso. Ele chegou, sentou e ficou do lado. E só aquela presença, num vazio, que podia ser construído algo, possibilitou que Vitor pudesse, no tempo dele, fazer o que ele precisava fazer até chegar numa nova construção. Mas teve uma pausa, precisou de um silêncio, precisou de que alguém escutasse. E escuta precisa de silêncio, de tempo. E mexeu muito comigo esse livro. Então,
A minha dica hoje é esse livro. Eu vou comprar. Nossa, eu fiquei toda arrepiada. Eu acho que você poderia, inclusive, não sei nem se seria crime, né? Colocar no Brutas as fotos dele assim. Porque achei incrível, totalmente incrível. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é um processo talvez de revolução do nada. Revolução fazendo nada. Fazendo nada, que a gente vai descobrir o que a gente vai fazer de verdade. Uhum. Não tenho crença nem positividade que a gente vai conseguir fazer alguma coisa de diferença, de mudança social, que a gente tanto quer, mudança, assim, de nós mesmos, esse ritmo que a gente tá. Então, achei perfeito. Não poderia ter sido de um jeito melhor. Eu acho. Cor do coelho, qualquer cor dita é besteira, enrolação. Já foi. É enrolação. Mas eu achei, assim, tão sensacional, porque eu acho que é isso, sabe? É lógico que a gente quer produzir, é lógico que a gente quer deixar uma marca, a gente quer fazer, né? Porque nós somos seres de ação, mas a gente precisa fazer as coisas sabendo o que estamos fazendo, em contato com aquilo que fazemos. E eu acho que isso só pode acontecer também se entre o fazer existirem pausas, né? Porque até a ideia das polaridades, né? Para que eu possa talvez produzir coisas que fazem sentido para mim, produzir melhor, produzir mais, com mais qualidade, não é em quantidade, eu preciso da pausa. E parece que a gente não está tendo esse tempo da pausa. Né? É só um monte de animal barulhento chegando e dizendo o que tem que fazer, faz isso. E eu doido por um coelho, que só encoste aqui e fique quietinho até que as coisas comecem a brotar. Coelho também. Acho que a gente pode fazer coelho. Nós somos coelhinhos, amiga. Eu acho que a gente é coelhinho, né? Acho que o trabalho da psicoterapia, eu sei que não é esse o foco aqui do podcast, mas somos coelhos, né? Eu acho que a gente pode se fazer coelho. Eu acho também se fazer coelho para nós. Assim. Não uma parada coaching, não uma parada de tipo, escutar o nosso silêncio. Ou ser Vitor, né? Porque Vitor arrasou, chegou um monte de gente falando um monte de coisa para ele fazer e ele não, mandou todo mundo embora. E esperou o tempo dele para que as coisas pudessem chegar. Também teve isso, né? Ai. É relação, Vitor e Coelho. Eu acho que esse encontro me descansou. Eu também, confesso. Estava mais cansada antes de começar. Porque tem isso, a gente produziu algo que a gente quis, né? A gente quis. Nossa, e como é diferente. Muito Por isso que vocês estão lá e produzindo uma belíssima. Agora eu entendi tudo. Quando dá vontade, a gente faz, né? É isso. Amiga, muito obrigada. Foi, assim, uma delícia. Não sei nem dizer. Uma delícia conversar contigo. Sempre é e foi ótimo. Descansou mais do que 8 horas de sono, lhes digo com toda convicção. Então, agradecida pelo encontro e estou muito feliz. Mesmo que isso não fosse postado, eu acho que já ficaria muito feliz. Mas Deus queira que não bugue. E que não vai bugar, vai ser postado. Mas não vai bugar. Então tá, meu amor. Beijo. Beijocas. Boa noite a todos. Boa noite. Então tá bom. Amei.